Salve meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Nesse domingo, dia 6 de maio de 2018, dia de prova, dia do concurso nacional da EBSER 2018. Diversos alunos foram fazer a prova hoje e o pessoal já de manhã mesmo já começou a poder ligar, WhatsApp, Face, todo mundo já querendo comentar sobre a prova. Primeira vez que a CESP faz uma prova da EBSER, sempre foram outras bancas. Primeira vez que a gente tem uma prova EBSER feita pela CESP. Então tinha muita dúvida se vai ser bom, se não vai, como é que vai ser isso, de que jeito que a CESP vai fazer essa prova, qual vai ser o nível dessa prova. Prova que nós não tínhamos mais também questões, né? Prova onde a gente teve itens em que a pessoa tinha que marcar o certo e o também errado. E eu dei essa dica para todos os nossos alunos, meus alunos aí que fizeram com a gente o curso. Falei, pessoal, essa prova é estratégia. Na dúvida, não chuta, deixa em branco. Essa prova, você deixar em branco é algo que pode ser para você também positivo. Às vezes a gente faz as outras provas, né, e a gente não deixa questão nenhuma em branco quando a prova é feita por também questões, uma coisa até comum e normal mesmo. Mas essa prova de hoje a gente precisava ter essa ideia aí para que a gente pudesse ter isso como uma estratégia. Então, a prova já foi, o pessoal foi bem, pelo menos a parte de SUS, muita gente falando bem da prova. Quem fez a aula ontem, dia da véspera, comentou comigo que, nossa, a gente contou a prova mesmo, como sempre. Já faz uns anos que a gente faz essas aulas de véspera e que a gente costuma acertar muito, e para quem fez a aula ontem de véspera não foi diferente. Então vamos lá, domingo à tarde, parei o meu dia aí para poder também comentar a prova que teve hoje cedo, prova de nível superior. Então, para quem não me conhece, muito, né, também prazer em se ver, em estar podendo também falar contigo. É um prazer muito grande. Dou aula de SUS, vai fazer 6 anos já, para quem vai fazer prova, para quem vai fazer também concurso público. Dou aula de leis do SUS, enfermeiro, especialista, mestre em saúde coletiva. Então, é sempre um prazer enorme estar falando sobre SUS, ainda mais quando a gente tem essa nossa missão de ajudar essas pessoas a poder passar nas provas e nos concursos públicos. Já fiz isso para centenas de alunos. Espero que você seja o próximo que tenha hoje de manhã fechado aí com chave de ouro esses meses de aula, de turma, e espero que você possa ser o próximo e que seu nome esteja na lista muito em breve, ok? Pessoal, eu consegui a prova por foto, né? Consegui a prova hoje cedo por foto de um dos meus, talvez, alunos. Consegui a foto da prova, então não tá muito bacana, mas foi o que eu consegui mais rápido, porque tem muita gente pedindo para eu poder também comentar a prova. Então, perdão aí se não vai ficar muito nítido, se não vai ser de uma forma muito bacana, mas pensando no tempo que a gente teve para poder lançar essa aula, foi o que eu também consegui aí essas fotos, certo? A CESP, então, ela trouxe 10 itens aí de SUS, que é o que a gente vai também comentar, certo? Ela trouxe aí nos seus itens 26, 27 e 28, ela trouxe o seguinte: julgue os itens a seguir à luz do que dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre o SUS. Beleza. E aí eu quero que você preste bastante atenção nesse título que ele traz, porque o título vai ser bastante importante nesse caso aqui. Sempre é, mas nesse caso ele vai ser bastante importante. Veja só, ele quer que a gente julgue os itens a partir do que dispõe a Constituição Federal sobre o SUS, certo? Item 26. As atividades em saúde no Brasil, sejam elas desenvolvidas pelo poder público ou pelas instituições privadas de saúde,
são regulamentadas pela mesma lei. Tá certo isso, tá certo isso. O item 26 está certo, mas não para o título. Olha só, ele quer que a gente julgue os itens a seguir à luz do que dispõe a CF. O título remete os itens abaixo à CF. O item número 26 está certo, mas para a lei 8080 e não para a Constituição Federal. Quem regulamenta as atividades de saúde é a lei 8080. Então, assim, é um item muito complicado de se analisar, porque o título diz uma coisa, mas o item diz outra, que está certa, mas não é para o título. E eu acho que vocês conseguiram entender isso daí. O título pede: julgue os itens abaixo, de acordo com o que dispõe a Constituição sobre o SUS. Ok, mas a CF não fala nada do que está escrito no item 26. Para mim, o item está falso. Para mim, o item está falso por conta do título. Se o título pede que eu faça essa análise, que eu julgue os itens a partir da CF, o item está falso. O item 26 está correto para a lei 8080 e não para a CF. Mas vamos esperar para poder entender como que a CESP vai se, como que o CESP vai se posicionar sobre isso. Vamos esperar para a gente ver como que o CESP vai posicionar sobre isso. É uma questão que cabe recurso, tanto se ele colocar certo quanto se ele colocar também errado, né? Ele vai ter que pôr um dos dois, claro, mas a gente pode pensar em também recurso para as duas hipóteses. Então ficou um item meio confuso, então a prova já começa meio estranha e meio também confusa, mas eu em prova marcaria falso. Então já que se fosse para a gente poder marcar, eu iria marcar falso, ok? Ok, então para o item 26, deu para poder pegar aí um pouquinho? Item 27, no texto constitucional, ou seja, no texto da Constituição Federal, a saúde foi tratada separadamente da Seguridade Social, a qual compreende a Previdência e a Assistência Social. Pessoal, vamos lá. É um item também complicado de pensar, aliás, não é nem difícil, é um pouco mais complexo só. Vamos aqui então dividir o item número 27 em duas partes. Vamos comigo aqui. Até aqui. Primeira parte. No texto constitucional, no texto da Constituição, a saúde foi tratada separadamente da Seguridade Social. Até aqui, o item está verdadeiro. Artigos 194 e 195 falam no quê? Fala de Seguridade Social. Artigos 196, 197, 198, 199 e artigo também 200 falam sobre a saúde. Então, a CF trata, sim, os dois de forma separada. Mas veja só, ele põe assim, a qual, ou seja, a Seguridade Social compreende a Previdência e a Assistência Social. Aqui o item se torna falso. Aqui o item se torna falso porque quando nós falamos de Seguridade Social, pessoal, quando nós estamos falando de Seguridade Social, nós não estamos falando somente da Previdência e nós não só estamos falando da assistência social. É a Previdência, é a assistência social e a saúde também. Essa pessoa que fez a prova, que me enviou a foto, pensou na dica que eu dei ontem na aula de véspera e a dica que eu dou em aula, a palavra paz. Aliás, o termo paz, a sigla paz, é para a gente lembrar do que compreende a Seguridade Social. Previdência, assistência social e saúde. Claro que paz com S, né, gente? Mas para a gente poder lembrar o tripé da
Seguridade Social, bastava a gente poder lembrar da sigla PAS com S, que a Seguridade Social compreende a previdência, a assistência social e a saúde. Por isso, por esse último trecho do item, ele está falso. O item, então, está incorreto, o item está falso. Certo? Item 28. Item 28 fala pra gente o seguinte: constituem o SUS os órgãos e as instituições públicas das 3 esferas de governo, da administração direta e indireta, e as instituições de saúde da iniciativa privada. Gente, o item está falso. O item está falso porque não constitui o SUS as instituições de saúde da iniciativa privada. Mesmo que ele tivesse substituído por saúde pública ou por aquilo que é público, o item também estaria incorreto, e eu te explico por quê. Igual o item 26, o trecho que está remetendo o item 28 está no artigo 4º da Lei 8080. É o artigo que define o SUS, explica o SUS. Então, se o título pede que a gente analise os itens à luz da CF, o item 28 de toda forma estará incorreto. Por quê? O item não está dentro da CF. O item está na Lei 8080, artigo 4º. Você pode até olhar lá agora que você vai achar isso lá. Certinho, pessoal? E aí o item está falso mesmo porque ele coloca também instituições de saúde da iniciativa privada. Mais uma coisa, mais uma forma para poder provar que o item está falso. Beleza? Vamos mais. Itens 29, 30 e 31. Acerca dos fatores sociais que determinam a saúde do indivíduo e das populações, julgue os itens que se seguem. Item 29. Sociedades mais desenvolvidas economicamente demonstram necessariamente melhor índice de saúde que sociedades menos desenvolvidas. Pessoal, item falso. Item falso. Não é porque uma sociedade é mais desenvolvida que ele vai ter um melhor índice de saúde do que aquelas que são menos desenvolvidas. Basta a gente pensar um exemplo: Estados Unidos. Estados Unidos, uma potência, só que tem um modelo de talvez saúde todo também privado e que tem índices de talvez saúde que não são bons quando a gente compara com outros países, tá? Basta a gente pensar que as pessoas estão extremamente obesas, o índice de hipertensão, o índice de diabetes ou de várias outras, câncer, então várias outras, talvez também doenças crônicas. Então, pensar que uma sociedade mais desenvolvida necessariamente tem melhor índice de saúde, incorreto. Incorreto e incabível pensar isso. Item falso. Falso por conta do termo necessariamente. Item 30. As iniquidades em saúde são as desigualdades de saúde entre grupos populacionais, que são injustas e desnecessárias. Vamos com calma, vamos fazer uma análise desse item 30 com calma. Primeira coisa, o que são iniquidades? É o contrário de equidade, de justiça. Então ele fala pra gente que as iniquidades em saúde são as desigualdades de saúde, verdadeiro, entre grupos populacionais. Tal grupo tem mais acesso à educação, à renda e a emprego do que um outro grupo. Tal grupo tem mais acesso ao SUS do que o outro. Que são injustas e são desnecessárias. Verdadeiro. Essas
desigualdades, elas são injustas e elas são desnecessárias mesmo. Injusto porque o nome já traz. É o contrário de justiça. E são desnecessárias porque isso não vai somar em nada no que a gente precisa aí, pensando em termos de saúde e de SUS. Ok, pessoal? Item 31. Pode-se explicar a saúde de determinada população com base nos resultados apresentados por indivíduos, uma vez que fatores individuais são reflexos da saúde da coletividade. Vou ler de novo para a gente pensar junto. Pode-se explicar a saúde de determinada população com base nos resultados apresentados por indivíduos, uma vez que fatores individuais são reflexos da saúde da coletividade. Pensando nisso, pessoal, vamos lá. Quando a gente pensa que a gente analisa e que a gente cuida de indivíduos e que também cuida de grupos, está correto. Se o item tivesse ali falando que pode-se explicar a saúde somente por resultados de indivíduos, aí sim estaria falso. Ou necessariamente assim, somente assim, sempre assim, aí sim o item estaria errado. Mas tanto eu posso fazer uma análise de talvez saúde, tanto por indivíduos quanto por seus grupos coletivos, que é o resultado de uma soma de pessoas. Então assim, o item está correto. O item está correto e está certo, porque eu posso explicar a saúde sim a partir da análise dos resultados de fatores que são individuais. Então, o item correto. Vocês estão ouvindo aí um cão, né, tá, gente, latindo? Acho que ele está querendo fazer esse tipo de talvez análise junto com a gente. É o cão do nosso também vizinho aqui. Tô nesse dia 6 à tarde, também domingo, fazendo esse vídeo aqui rapidinho. Não é nem na sala que eu faço o vídeo, talvez geralmente, então peço até também perdão, desculpa pelo espaço, luz, o cão do vizinho, mas é mesmo para poder também, mesmo para dar essa ajuda para também você que está aí, que quer ter logo esse tipo de análise da prova aí de SUS, dessa prova de hoje. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Os últimos 4 itens da prova de SUS de hoje da EBSER. Vamos lá? No que concerne ao controle social no SUS, julgue os itens subsequentes. Item 32. As decisões tomadas pelos conselhos de saúde, claro, deverão ser homologadas pelo presidente do Conselho Nacional de Saúde após deliberação. Pessoal, item falso. Quando o conselho decide algo, quem vai fazer essa homologação é o chefe do poder da esfera correspondente. É o chefe do poder da esfera correspondente. Resolução 453 de 2012 traz isso para a gente de forma bem clara. Não é o presidente do próprio também conselho que faz isso, não. Quem faz é o chefe do poder daquela esfera. Então, item 32, falso. Item 33. A cada eleição, recomenda-se que os segmentos de representação sejam renovados, no mínimo em 30% das entidades representativas. Verdadeiro. Quer dizer, então, que eu preciso renovar em 30% e isso é uma recomendação. Verdadeiro. Eu só preciso analisar essa parte aqui, caso você tenha errada, caso você tenha, talvez também, caso você tenha colocado o item falso, esse trecho aqui a gente precisa ver se cabe recurso. Por quê?
Na nossa resolução, em nossa própria resolução 453, ele não fala a cada eleição dos conselhos de saúde, ele fala a cada eleição, vírgula, pronto. Ele não cita qual que é essa eleição. É lógico que subentende que seja a dos conselhos de saúde. É lógico que subentende-se isso. É lógico que fica subentendido isso. Mas não se a gente folhear letra de lei, se a gente folhear aí letra de lei, como são as provas de SUS, a gente vai ter que fazer esse tipo de análise, pensando que na resolução 453 ele não traz isso daí, esse trecho, ele deixa aí em branco, vocês podem olhar lá, é a cada eleição, ele não diz qual será essa eleição. Tanto é que isso, pessoal, sempre foi dúvida em sala de aula. Mas qual, professor? Eleição. Subentende-se que seja dos conselhos. Mas em prova, nunca nada pode ficar subentendido. Por isso, então, esse item é passível de recurso. Tanto aquele item, se eu não me engano, o item 26, né, que a gente falou que precisa esperar ou a gente precisa esperar e o CESP para ver como que o CESP vai trazer isso, se vai ser certo ou se vai ser errado. Esse item aqui eu já digo que de cara ele é passível de recurso sim, porque no texto da norma ele não traz essa parte que eu pus aqui em verde. Ok? Item 34. As duas instâncias que participam da nossa participação social, do nosso controle social no SUS, são os conselhos de saúde, verdadeiro, que se reúnem mensalmente e não anualmente. Reúnem-se a cada mês, de forma mensal, ordinária, verdadeiro. E as conferências de saúde, é a segunda forma, a segunda instância, verdadeiro. Que possuem caráter permanente? Não. Conferência de saúde não tem caráter permanente. Isso é do Conselho de Saúde. E ambos estão presentes nas 3 esferas de governo. Ok. O item, então, está falso por conta desses 2x que eu fiz aqui. Certo? O item, então, 34, falso. Item 35, pessoal. Item 35 fala pra gente sobre Conselho de Saúde também, em sua esfera administrativa, atua na formulação de estratégias e no controle econômico e financeiro da execução das políticas de saúde. Para mim, pelo menos ao meu ver, o item está correto. O item está correto, não tenho também problemas nenhum com esse item aqui, com esse item número 35, com o item 35. Beleza, pessoal? Esses foram os 10 itens da prova de nível superior comum aí a todos os cargos, penso eu. Comum aí a todos os cargos, então estão todos aí devidamente gabaritados e comentados, explicados e etc. Certo? Para poder fechar, vou fazer os itens da prova específica do cargo de enfermeiro. 4 itens aí que a gente teve na prova específica que eram de SUS. Então vou aí junto com os meus amigos, colegas enfermeiros, para que a gente possa fazer a análise desses 4 itens. No item número 54 da prova específica de nível superior, cargo enfermeiro, fala assim: no que se refere ao SUS, julgue os itens subsequentes. No período anterior à criação do SUS, o Sistema Público de Saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores vinculados à Previdência Social, cabendo às entidades filantrópicas o atendimento aos demais cidadãos. Vamos fazer uma análise desse item pensando na história do SUS. Ele põe que antes do SUS tinha-se um sistema público de saúde verdadeiro que prestava assistência somente àqueles
profissionais que eram trabalhadores, ou seja, que tinham carteira assinada. Verdadeiro. Cabendo às entidades filantrópicas atender aos demais cidadãos. Item verdadeiro, item correto. Por exemplo, aí a gente pode citar uma Santa Casa. Santas Casas fizeram isso por muito e muito tempo, certo? Item 54 agora, né? Esse foi o item 53. Agora o item 54. Fala pra gente sobre o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, ou o famoso CONASENS, entidade representativa dos entes municipais na Comissão Intergestora Tripartite, ou seja, na CIT. Trata de matérias referentes à saúde. Item tranquilo, item verdadeiro também. 55. A fim de propiciar e a fim de melhorar o controle social do SUS, está também prevista para a administração do sistema, faltou um do ali, né? A participação da sociedade nos conselhos de saúde. Nestes, a representação total deve ser de 75% de trabalhadores de saúde e 25% de prestadores de serviço, públicos e privados. Aí o erro está onde, pessoal? Está na composição do conselho. Composição essa que deve ser paritária sobre os usuários, ou seja, 50% dos usuários e 50% para os demais. Item, então, errado, o item número 55, falso, errado. Item 56. Acontecimento determinante que influenciou a criação do SUS foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Não tem nada de Conferência Nacional da Reforma da Psiquiatria, não. 8ª CNS, 8ª Conferência Nacional de Saúde. Item 56, falso. Item 57 da prova específica aí. A lei número 8.142 dispõe sobre a participação popular no SUS, verdadeiro, e estabelece que o Conselho de Saúde tenha caráter permanente e tenha caráter deliberativo, verdadeiro, pessoal. A lei traz isso mesmo em seu texto legal. Então, o item está correto. O item número 57 está correto, está certo. Ok? Pessoal, peguei então uma prova de uma das minhas alunas. Ela me enviou aí as fotos. E aí, já joguei na tela, comentei em cima. Então, deu pra gente poder pegar aí um pouquinho de como que foi essa prova do SUS, tanto para quem fez a prova para nível também superior geral, quanto para quem fez a prova específica para o cargo de enfermeiro. Deu para poder entender um pouquinho como que o CESP trouxe esses itens de SUS. Certo, pessoal? É isso. Espero que você tenha ido muito bem. Espero que você tenha conseguido dos 10 itens aí fazer pelo menos 8, 9 itens. Dava para fechar os itens aí também, os 10 itens dava para fechar sim, dava para a gente poder ter esses 10 pontinhos aí. Se não, penso eu que a média deve girar em torno de 8, 9 itens, tá? A média deve ser uma nota 8, vamos pôr aí uma média de SUS. Nota 8, aquele que foi top, fechou. Então dava pra gente poder fechar assim essa provinha de SUS. Certo, pessoal? Espero que você tenha ido bem, espero que seu nome possa estar na lista dos aprovados, certo? Foco no seu objetivo, força para poder também lutar e muita fé para vencer. É isso aí. Qualquer coisa, envia e-mail para mim, acessa Facebook, Instagram, deixa aí a sua própria mensagem, curte o vídeo aqui embaixo
Deixa alguma outra mensagem, frase, algum tipo de talvez também comentário sobre a prova, sobre o vídeo, sobre as aulas, enfim, vamos conversar, certinho? Um abraço para todos e até o próximo concurso. Pega firme, galera, sua hora vai chegar, certo? Sua hora vai chegar. Continue firme. Se não foi dessa vez, uma pena. Se foi, parabéns. Ambos, continuem estudando. Se tem algo que ninguém nunca roubará de nós, é o nosso conhecimento. Continue estudando sempre. Um abraço e até a próxima. Tchau!